Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o programa Papo Certo de hoje. Quero já aproveitar te lembrando que o nosso programa está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas plataformas, tu já pode começar assistindo e compartilhando. E no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre trânsito e falar especificamente sobre os veículos que estão prejudicados pelas enchentes que a gente tem vivido aqui no nosso estado. Quem vai estar falando conosco sobre este tema é o nosso colunista e despachante João Aurélio. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, João. Eu sou muito grato por estar de retorno nessa bancada para esclarecer alguns assuntos. João Aurélio, a bancada é sua, a bancada é nossa e também dos nossos telespectadores. Tu já pode participar, afinal de contas, gente, esse tema é da atualidade, né? Essas enchentes aí têm prejudicado muitos condutores e também proprietários de veículos. Então, fique com a gente que em 30 segundinhos estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e quero trazer mais um lembrete para ti. O Papo Certo também ele é transmitido para quase 5 milhões de gaúchos através dos principais canais digitais. João, então, para começar o nosso Papo Certo de hoje, nesse contexto aí que o estado do Rio Grande do Sul está vivendo atualmente com essas enchentes, né, e muitos veículos aí são prejudicados, há algum tipo de seguro que cubra, então, esses veículos aí prejudicados pelas enchentes? Bem, primeiramente eu quero me solidarizar com as pessoas, né, que nesse momento tão complicado que a natureza nos proporciona, né? E quanto à pergunta, seguro. Aqueles que têm seguro total, inclusive contra alagamento, veículos nessas situações, têm condições de receber a perda total do veículo, né? Porque um carro totalmente inundado, ou que foi levado pela água, normalmente as seguradoras dão perda total. Agora, tem muita gente que, em função dos valores dos seguros, né, eles fazem só o seguro contra terceiro. Quer dizer, para quando se houver um acidente, o terceiro fica coberto pelo seguro, mas o veículo dele não. Né? Então, porque ele já tem o seguro DPVAT, que é contra danos pessoais. Então, o veículo, a parte dele fica descoberta. Então, dificilmente ele vai ter possibilidade, mesmo com essa responsabilidade de alguém, né? Porque no evento esse que aconteceu no Vale do Taquari ali, realmente eu acho que não tem nenhum culpado, né? Até agora, né? Pela forma como foi a inundação. Então, eu acho que as pessoas vão ter que judicializar, não vale a pena, porque a demora é expressiva, sempre em casos contra a União, contra o Estado, contra o município, né? Então, as ações são... Então, eu acho que, na minha avaliação, a maioria não vai ter condições de ter algum tipo de indenização. João, tu trouxeste agora sobre o DPVAT.
Esclarece para o pessoal de casa, ele tem algum tipo de vínculo com relação ao patrimônio ou somente com o condutor ou o proprietário do veículo? Como funciona o DPVAT? O DPVAT é só para danos pessoais de acidentes de veículos. Então, é o proprietário e a pessoa que está dentro do veículo ou um terceiro, né? É um valor ínfimo, né, pela indenização em caso de morte também, mas é sempre só relacionado a acidentes físicos. Material, o DPVAT não cobre nada. Então, podemos deixar entendido que quem tem seguro e passou por uma enchente tem a possibilidade de reaver o seu veículo através da seguradora. Mas através, digamos, do governo, enfim, não. E o DPVAT realmente é só para, então, em casos de necessidade pessoal. Isso, em caso de acidentes, então, para danos físicos, né, que o acidente causa. Né? Tanto aos que estão no veículo que provocam o acidente, quanto aos demais, né, de outro veículo. Agora, o seguro, ele tem que ser pleno para que também nesses casos, porque hoje as regras do seguro são, a gente vai escolhendo se quer realmente um seguro total. Muita gente só faz seguro contra terceiros, contra carro ou de contra terceiro, roubo, por exemplo. Contra roubo. Aí não vai ter cobertura. Não, porque é bem fracionado. Justamente porque as pessoas, se vão fazer com cobertura total, muitas pessoas não têm essa possibilidade pelo custo. Então, uma grande parte das pessoas fazem só contra terceiros. Então, o seu bem, seu veículo não está coberto. Eu quero falar uma frase que é muito devaneira aqui, que ele fala em prevenção, né? Por isso que eu quis reforçar contigo, João, isso que tu falaste agora, se a pessoa tentar entrar com um processo, pode, mas já tem muito malandro dando aí, não, vou entrar com um processo, me paga antes, eu vou conseguir o dinheiro do teu carro de volta, enfim, né, que acaba acontecendo. Então, tu trazer essa informação para a gente é muito importante também. Exatamente, porque eu entendo que nós não podemos, nós estamos falando especificamente desse evento que aconteceu no Vale, culpar os prefeitos, porque por melhor que estivesse assistida a cidade, ela não estaria livre da inundação que aconteceu, né? Quais as razões que aquela invasão repentina daquele mundo d'água, não chegamos a nenhuma conclusão ainda. Mas as vítimas não têm, por exemplo, elas podem acionar, né? Mas tudo que é contra governos, a gente sabe, depois é uma demora, sabe? As pessoas, muitas vezes, elas têm a necessidade, elas não podem ficar esperando. Às vezes nem chegam, né? Em caso de vitória, né, do caso, ainda estarem aqui para receber muita demora. E no caso daquele proprietário que conseguiu ali, mesmo o seu veículo tendo sido levado ali pela enxurrada, recuperou, então ele foi vítima, não é, de uma inundação ali, boiou muitas vezes, ficou embaixo d'água. E no histórico ou documento deste veículo, fica algum registro de que ele passou por este evento? Não, se ele tem seguro? Não, no documento do veículo fica algum histórico de que ele passou por uma enchente? Sim, provavelmente, de uma forma ou de outra, ele vai ter que passar a fazer alteração no Detran, porque normalmente a placa tem que fazer uma vistoria no carro, se perdeu a placa, se ela foi removida, pagar a taxa e fazer uma placa nova. Mas, por exemplo, normalmente nessa situação onde o veículo é totalmente arrastado pela água, que a água toma conta do carro, normalmente o motor, por exemplo, né, na maioria das vezes tem que trocar, e outros componentes. Então, é lógico que daí, se ele vai trocar o motor, tem que regularizar o novo motor, né, porque deixa de ser... Aí no sistema vai constar que teve um novo motor Mas colocado. No documento do veículo não, né? É só consultando o sistema mesmo. Exatamente, mas se for regravado o número do motor, se for trocado e for por um outro motor seminovo, tem que regravar o número e aí faz a alteração para constar que o motor é regravado.
João, tu falaste agora sobre a placa perdida, que deve ter muitas placas por aí boiando, né? Traz para a gente qual é o passo a passo, então, para começar a regularizar essa situação. Bom, primeiramente tem que ter o documento do carro e fazer vistoria no Detran, no CRVA. Vai primeiro no Detran? Isso, faz primeiro prepara o documento, paga a taxa, faz a vistoria e aí vai receber a autorização para a confecção de uma nova placa. Mesmo que perca apenas uma das duas? Sim. Importante ter essa... necessária exatamente, autorização. para que o Detran emita a autorização para a confecção de uma placa, de um par de placas, é preciso fazer a vistoria. Não basta eu chegar lá e mandar contratar para fazer a placa, que não farão. Não, a vistoria é obrigatória, porque daí já vai ver, porque ela tem que confrontar os dados e ver se é a outra placa que permanece, se é uma só, se está em condições, se é uma placa das mais antigas, tem que trocar o par. Então tem uma série de itens que são observados pelo Detran e a vistoria é obrigatória, justamente para ver o estado físico do veículo. Também se não houve outra alteração, principalmente nesses casos. Então, mesmo que seja, perdi uma placa, eu tenho que fazer a vistoria para que o Detran o CRVA possa emitir uma autorização para o fabricante de placa confeccionar aquela placa. E qual é a multa por transitar sem uma placa? Pode ser recolhimento do veículo. Recolhimento. É. E aí a multa? A multa depende se for removido ou não, mas a multa, porque o veículo estaria impedido de trafegar, né? Mas é difícil, a pessoa está na estrada, passa por uma poça, às vezes a placa fica... Daí só leva... tem situações e situações, né? Na estrada, por exemplo, muitas vezes a pessoa, né, principalmente a placa dianteira, pelo deslocamento do ar e tudo, ou passa no aguaceiro, pode descolar a placa, se ela é de veículos importados, normalmente são colados, poderá estar mal fixada, qualquer veículo, e ela perder a dianteira. Claro que daí, naquela circunstância, até o condutor é surpreendido, né, quando é abordado. A própria autoridade de trânsito tem essa compreensão. Tem. As polícias rodoviárias normalmente têm essa consideração e sabem que isso acontece em determinadas situações, então tolera para que a pessoa, ou dá um prazo, por exemplo, 2, 3 dias para a pessoa providenciar e apresentar o veículo, se for aqui próximo, ou então sempre tem uma tolerância pelo entendimento de que não está trafegando, que isso é normal de acontecer, de perder a placa. Tu falaste então sobre o trâmite, né, João? Então a pessoa vai até o CRVA, faz a vistoria, aí é autorizado a ser feita a confecção da placa. Então depois ela volta novamente para fazer a colocação da placa. Quanto tempo demora mais ou menos tudo isso? A colocação da placa pode ser feita pelo próprio fabricante, né? Não precisa daí ser no CRVA. O CRVA normalmente aí não coloca a placa, é o fabricante que coloca. Ah, tá. Porque muda também o código de barras, né, de identificação da placa. Aí a traseira, por exemplo, vai ter um código e a dianteira já um novo código, que fica no sistema vinculado ao veículo. E a multa ela é a mesma para o trafegar sem a placa dianteira ou sem a placa traseira? É a mesma consequência? É trafegar sem placa. Mesmo que a traseira é aquela que tem um lacre, não é? Não, o lacre não existe mais. Não existe hoje. mais. Não. Hoje o lacre era para dar uma certa garantia de identificação, o rompimento, mas também não As era... placas mais antigas, aquelas ainda têm. Ainda tem, E, então não era também um impeditivo, ou a placa ficava de pendurada, né? Porque ele era fixado, os carros, não sei se... Hoje a maioria dos carros não vem mais com aquele suporte, ou então os furinhos para passar o arame, né? Do lacre. Por isso que eu ainda perguntei se tinha que voltar lá no CRVA, porque eu sou do tempo ainda que tinha que lacrar a placa. Não, hoje a identificação toda ela é feita pelo QR Code que tem na placa. Então, o que vai mudar é que o carro, nessa situação, se troca uma placa, a dianteira, por exemplo, por perda, ela vai ter um outro QR Code, e a traseira, o QR Code. Então, não tem mais o lacre, não tem mais a burocracia de, além de trocar a placa, colocar a placa e lacrar a placa, né? Então, isso não tem.
João, a gente falou, voltando agora um pouquinho sobre essa questão das enchentes, né? A remoção do veículo, ele é feito pelo guincho? Quem que paga essa conta? O carro foi arrastado, foi levado, foi achado 3 quilômetros lá encostado numa árvore. Quem paga por ele? Olha, as prefeituras às vezes fazem as remoções. Se depois elas cobram, eu não sei, né? Mas se o proprietário chama o veículo, chama o guincho para fazer a remoção, naturalmente que vai ter uma cobrança, né? Que moto, por exemplo, ela é até determinada distância, parece que é 60 quilômetros da remoção até o depósito, dá em torno de R$ 275 a moto. E o veículo 345 e alguns centavos. Né? Então, isso dentro daquele perímetro estabelecido de até 60 quilômetros. Né? Depois, então, tem já um valor que acresce nessa distância. Mas, normalmente, as remoções são dentro desse perímetro de 60 quilômetros, porque aí é removido para um centro Eu ia perguntar exatamente isso. Para onde é removido? Se a prefeitura foi lá, então resgatou aquele veículo, ela pode deixar no pátio da prefeitura? Pode. Quando o proprietário faz isso, vai para onde ele determinar, né? Sim, mas a prefeitura A prefeitura deve ter, então, um espaço onde ela vai recolher o carro. Ou usar um dos centros de remoção e depósito. Né? Pode até fazer isso e pagar esse débito, vai depender da boa vontade do prefeito, né? E das condições financeiras também. Ou ele, então, remove para um lugar seguro, que é o centro de remoção e depósito, e aí o proprietário, para retirar, paga. Aí tem aquela diária conhecida. Isso. Se o proprietário não achar por que retirar o carro vai ficar ali, depois vai a leilão para cobrir as despesas e se tiver um saldo negativo, depois eles vão tentar cobrar Ainda cobra. Do então, assim, o sujeito teve o seu carro levado pela enxurrada, a prefeitura recolheu, levou até esse depósito, ficou lá, a pessoa deu perda total, não quer resgatar o seu veículo. Se vai a leilão, ela ainda corre o risco de ter que pagar pelas diárias que não teve cobertura com valor. Vamos supor que o carro fica avaliado e é leiloado por R$3.000. E não é o suficiente para pagar as diárias. Diárias, né? Ficou um ano. Porque tem um prazo para fazer mas normalmente o prazo esse é estendido para ir a leilão, né? E alguns veículos são até desmontados porque a pessoa não vai comprar um carro que foi... Então, bom para o proprietário é realmente ir lá e buscar o seu veículo. Exatamente. Paga a diária e fica livre. E nessa situação diferenciada que o Rio Grande vive, talvez naquela situação que aconteceu tudo ali, as prefeituras colaborem, né, de não penalizar as pessoas ainda por um evento que não é culpa do proprietário do veículo. Mas nós estamos falando de praxe, seria isso, né? Um veículo abandonado, por exemplo, a gente vê algumas ruas, tem veículos que ficam estacionados ali, a capinha já começa a crescer em volta. É recolhido. Daí é recolhido. É porque não vale mais a pena o proprietário. Talvez esteja com vários impostos atrasados e tem um problema no carro, ele abandona ali. Bem comum nas ruas aqui da capital. Durante a pesquisa sobre esse nosso tema de hoje, eu vi que tem um grande percentual de pessoas que, ao recuperarem os seus carros, conseguem ainda fazer com que eles voltem a funcionar. Então, isso que o Evanir trouxe, tipo, vai, pega teu carro e depois vê o que faz com ele, é muito melhor do que deixar lá para correr o risco de perder, né, João? Exatamente. Então, as pessoas, naturalmente, vão deixar o carro lá, e se é para servir... Porque muitos desses, nós estamos falando mais especificamente do que aconteceu nesse evento todo aí. As pessoas têm outras coisas, prioridades, né? Mas o carro fica ali e aos poucos ele vai recuperando. Ou quem tem disponível, né, já vai recuperar o que for possível, desde que o veículo não tenha que trocar motor, caixa de câmbio, aí não vale a pena.
E outra coisa que tu trouxeste, né, Vanderlei, é a questão do seguro. Daqui a pouco tu vai fazer o cálculo, o valor a mais que tu paga de seguro para ter essa cobertura, ele fica ínfimo, sendo que a gente aqui no estado, volta e meia, está correndo esse risco com as chuvas, não é? Exatamente. Então, a gente percebe, principalmente carros, quanto mais tempo de uso, mais caro é o seguro. Porque está mais sujeito, né? Isso, os cálculos das seguradoras, né? Então, um carro novo, um carro com 1 ano de uso, ele paga menos, mesmo o valor sendo maior, ele paga menos do que daqui a 5 anos. Perfeito. E tem veículos que dificilmente conseguem, tem algumas seguradoras que com mais de 5, 6 anos não aceitam fazer o seguro. É um assunto bem complexo. Bom, pessoal, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos, então, falando mais sobre os veículos que estão passando por essa situação de enchente. Já voltamos. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero aproveitar também e te convidar para conhecer o nosso trabalho através das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. E eu quero trazer para vocês a nossa revista Papo Certo deste semestre, em que estará disponível a sua versão digital lá no Instagram, Papo Certo, né? Para quem quiser ler as nossas matérias. Aqui nós temos matérias bem importantes. A matéria de capa é o empreendedorismo feminino. Também temos matérias sobre o corpo fala, sobre o mal súbito, sobre enquadramento sindical, cuidados com equipamentos a gás, empreendedorismo feminino, nossa matéria de capa, investimentos, dedicação à causa animal e turismo em Nova Petrópolis. Então aqui a nossa revista Papo Certo News, né, que tem aqui a jornalista responsável é a Andréa Spalding e a nossa gestora da marca aqui é a Caroline Bueno. Então convido aí a todos, né, a prestigiarem a nossa revista Papo Certo, que está disponível lá no Instagram do Papo Certo para quem quiser ler a sua versão digital. Só mandar um direct e dizer assim, eu quero, e aí o pessoal envia. Também. João, então continuando com o nosso Papo Certo de hoje, fale para nós o que é preciso para retirar um veículo que está no depósito. Bem, primeiro, se ele está todo regularizado, ele tem que comparecer ao depósito, fazer o pagamento, né, da estadia. E automóvel e tem o seu valor diário, né? Se teve remoção através tem que pagar o guincho. Então, se ele está em dia, ele só tem que providenciar isso aí no centro de remoção de veículos. Então, agora, se ele tem impostos atrasados, ele não tem condições de circular. Ele pode, talvez, dependendo da situação, ele retirar o carro em cima da plataforma. Para largar até a sua residência. Exatamente, porque ele não pode circular, né? Então, as pessoas normalmente não... Elas regularizam, porque é uma forma, né? Eles se sentem obrigados a regularizar o veículo para poder transitar. João, aí vem a importância de ter um despachante, concorda? Porque você trouxe aqui informações, eu desconhecia. Eu com um veículo com documento atrasado, na minha cabeça, poderia tirar o veículo lá do depósito e sair rodando. Então, trouxeste aqui uma informação nova. Nesses casos, sempre é importante ter o despachante junto.
Exatamente. Nós temos com frequência, ou diariamente, né, pessoas que estavam circulando por situação financeira, não conseguiam fazer a regularização, muitas vezes com um número expressivo, um valor expressivo em multas, né? Então, nos procuram porque nós temos o sistema de parcelamento, né, até 18 vezes, e a gente sempre reafirma que temos a melhor taxa do segmento, né, gira em torno de 1,5%, 1,7%. Portanto, a pessoa está sem condições de pagar tudo lá, então vocês dão esse auxílio ali para a pessoa retirar o seu veículo e não continuar aumentando a dívida, seria isso? Exatamente, aí nós pagamos tudo, deixamos tudo quitado. Normalmente os pagamentos são feitos todos no mesmo dia, o que permite que, se no determinado estiver em baixa, ele no dia seguinte ele pode lá retirar o veículo dele. Nesse parcelamento nós incluímos as diárias, nós incluímos o deslocamento, o guincho, tudo, para que a pessoa chegue lá em dia, retire o carro. Nós pagamos a guia do depósito, então a pessoa pode ir lá retirar, porque senão ele vai ter que pagar de uma vez só, e é o motivo porque muitas vezes o veículo é apreendido por não estar licenciado, então só pode retirar, inclusive pagando a multa, todos esses trâmites. Então é sempre bom, nós temos diariamente pessoas procurando para às vezes o carro está 10, 15, 20 dias lá, né? E a pessoa não se dá conta ou não tem condições e vai se avolumando, então, o valor. João, então, assim, quem teve, por exemplo, nesse caso das enchentes, a perda total do carro e tinha uma dívida de IPVA, igual tem que pagar? A menos que o Estado, numa situação justamente por causa da catástrofe, resolva baixar uma portaria, alguma coisa, isentando esses veículos do pagamento até a data de hoje, até a data desse ano. Isso talvez possa acontecer por solicitação dos prefeitos, por um sentimento de solidariedade também do governo estadual em relação a isso, porque o IPVA é estadual. Então, nós dependemos disso e espero que aconteça, né? Porque as pessoas, eu acho que merecem isso. João, por favor, deixa pra gente o telefone e endereço lá do teu escritório. O escritório é na Avenida Carlos Gomes, 31, tem estacionamento interno para os clientes, e o telefone é 3330-2611. Muito bem. Então, eu agradeço a você, João, e a vocês de casa que nos assistiram até aqui. E lembro também, né, que lá no YouTube pode nos assistir novamente, compartilhar aí com quem desejar e nos assistir novamente a nossa reprise na segunda-feira, 7h30 da manhã. Muito obrigada, então, João, pela tua presença. E meu abraço hoje vai para o pessoal de Viamão aí, que está sempre participando do nosso programa também. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Papo Certo inédito para vocês. Até lá!